Boa noite, queridos. Mais um domingo estamos juntos, falando da Palavra de Deus, Ministério Cristão Fé e Vida e seu culto online. É com alegria, querido, que sabemos que o Senhor tem sido conosco nesses dias. Dias que têm sido muito mais para meditação do que qualquer outra atividade. Mas creio que não só por pregar a palavra, mas também pelo fato de crer na palavra. E é muito importante isso, querido. A palavra ela não é somente escrita, mas ela tem que ser vivida. E para se viver a palavra, é necessário que muitas vezes nós compreendamos o tempo em que nós estamos vivendo. Aquilo que nós estamos trabalhando nesse tempo. E esse tempo é um tempo de meditação, é um tempo de olharmos, sabermos o que está acontecendo e tentarmos. Sim, tentarmos, e muitas vezes, porque em muitos casos nós temos vivido um costume, um padrão de vida até aqui de uma forma. E hoje nos é exigido uma outra forma de viver. E por isso nós, como igreja, nós queremos, querido, trazer até a tua casa a palavra do Senhor. Mesmo que não tenhamos o culto com pessoas aqui, quando eu olho e vejo todas essas cadeiras vazias, eu fico nervoso porque tu olhar uma pessoa aqui, você falar algo, isso traz um impacto, mas você falar por uma câmera é diferente. Mas da mesma forma eu quero, nesse início de culto, trazer um testemunho para ti. Muitas pessoas têm sido tocadas pelo amor de Deus. Por isso, querido, eu quero te fazer um pedido. Mande para o maior número de pessoas que você puder o link dessa transmissão do nosso culto online. Fale para outras pessoas do texto que temos pregado e quanto é importante nós estarmos buscando a Deus nesse tempo. Quero salientar também que estamos iniciando o mês e nas nossas igrejas nós temos o compromisso e nós aliançamos um compromisso com as pessoas que nos cedem e nós pagamos aluguel dos prédios para que você esteja contribuindo, para que você esteja depositando na conta que vai estar abaixo, aqui no link, para que você esteja junto conosco, depositando seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Pastor, eu não concordo com dízimo, eu não dou dízimo. Então, querido, é um período de você entender que a igreja também tem sido algo importante para que a gente passe essa situação. Então, que você esteja contribuindo de uma forma especial. Eu quero nessa noite, queridos, falar de um texto da palavra que tem sido divulgado praticamente a nível nacional. Provavelmente no teu celular agora, numa mensagem de WhatsApp, há uma convocatória e há um texto da palavra de Deus que fala de um povo que vai para a presença de Deus, que chora, que busca a Deus, e Deus vem e sara a sua terra. Eu falo do texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e se arrepender, e voltar dos seus caminhos maus, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, nesse tempo é algo que nós temos pedido, clamado, chorado a alguns, para que haja um sarar da nossa terra. Mas, querido, eu quero abrir o meu coração para ti. E quero salientar nessa noite que só o jejum, mesmo que seja convocado a nível nacional, não muda a história de uma nação, se não houver algo muito sério. Trazendo para você, querido, porque não adianta nós pensarmos que a palavra ela é um texto isolado. Há muitas pessoas que dizem assim: esse meu Deus é o Deus do impossível, de fato. Mas, no entanto, eles nunca estiveram ou nunca viveram debaixo de uma vida com esse Deus. E eu quero que você compreenda isso que eu estou falando. Somos todos filhos de Deus? Há uma linha de pensamento. Mas, querido, eu te pergunto se aquele que oprime as pessoas, se aquele que rouba, que mente, que destrói,
ele clamando, somente pela misericórdia Deus fará algo por ele. E aqui o texto ele não está falando de misericórdia. Esse texto está falando de um poder de um Deus que intercedeu por aquele povo. Para ser bem rápido. Crônicas, e especificamente esse texto aqui de 2 Crônicas, está falando em um momento que o povo de Israel, que tinha passado de uma situação de cativeiro no Egito, que tinha passado por N situações, ele está em um momento de paz, preste atenção, ele está num momento de paz. E havia passado um rei que tinha feito diferença sobre Israel. O nome desse rei era Davi. E esse rei Davi teve um filho, chamado Salomão. E esse filho de Davi, chamado Salomão, estava diante de Deus e Deus disse para ele: pede o que tu quiseres e eu te darei. E esse Salomão, ele poderia ter dito: Deus, me dê todas as posses de todos os reinos para que eu as administre. Não. Ele disse para Deus: Deus, me dê sabedoria. E foi isso que Deus deu para ele. Não houve ninguém mais sábio que Salomão. A própria palavra fala isso. E exatamente no capítulo 6 você vai encontrar um dos momentos mais tremendos do reinado de Salomão. O pai dele, Davi, tinha proposto no coração fazer uma casa para Deus. Isso. Eles cultuavam a Deus em um tabernáculo. Eu não quero entrar em todos os méritos disso. Mas Davi propôs no coração e disse: Deus, eu quero fazer uma casa, aonde possa-se dizer que essa é a casa do Deus Todo-Poderoso. E Deus disse para ele: Davi, porque tu derramaste muito sangue, não farás. Mas teu filho, a tua herança, poderá construir essa casa. E exatamente, querido, no capítulo 6, eu quero ser rápido nessa introdução. No capítulo 6, no versículo 1 da palavra de Deus, em 2 Crônicas, diz assim: então falou Salomão: o Senhor tem dito que ele habitaria na profunda escuridão. Eu, porém, edifiquei uma casa de habitação para ti e um lugar para a tua eterna morada. E o rei virou a sua face e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé diante dele. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que em suas mãos cumpriu aquilo que ele falou com sua boca a seu pai Davi, dizendo: desde o dia em que eu retirei o meu povo da terra do Egito, eu não escolhi cidade alguma dentre todas as tribos de Israel, para nela edificar uma casa, para que meu nome pudesse ali estar. Tampouco escolhi um homem algum para ser soberano sobre este meu povo Israel. Querido, é interessante nós lermos isso. Porque Deus não tinha escolhido uma casa. E nem muito menos que Israel fosse chefiada por um rei. Por quê? Porque a verdadeira casa era o próprio Deus. E o verdadeiro comando estava na mão de Deus. Mas o homem atentou no seu coração construir algo para Deus. E se você continuar lendo, querido, você vai ver que Deus, ele diz: pois bem, então já que fizeste algo, eu vou aceitar isso da tua mão. E Salomão, queridos, no decorrer do capítulo 6, ele vai fazendo uma oração para Deus, e ele vai dizendo para Deus coisas importantes. Ele vai dizendo, por exemplo, no versículo 18, ele diz assim: eis que os céus não são capazes de conter, quanto menos esta casa que construí para ti, Senhor. Tem consideração, portanto, pela oração do teu Senhor e pela sua súplica, ó Senhor. E Salomão vai orando e ele diz assim: se um homem pecar contra o seu próximo, e sobre ele lançando um juramento para fazê-lo jurar, e o juramento chegar diante do altar nessa casa, ouve no céu, e faz e julga os teus servos, condenando-os a ímpio, para fazerem recair o que procederes sobre eles, sobre sua cabeça, justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Querido, é interessante que
Salomão, ele diz, Senhor, eu te entrego essa casa, eu te consagro essa casa, mas nós tomaremos a atitude de transformarmos a nossa conduta numa conduta ética, numa conduta correta, numa conduta que exalte o nome do nosso Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, querido. Você vai lendo o capítulo 6 e você vai ver que Salomão ele vai falando o quanto esse povo se dedicaria a esse Deus Todo-Poderoso. Ele vai falando o quanto Deus seria tremendo no momento em que esse povo se dedicasse cada vez mais ao Deus Todo-Poderoso. Até chegar, sim, no capítulo 7. Esse texto que tem sido tanto usado, de 2 Crônicas. E Deus começa a falar com Salomão no capítulo 7. E quando ele olha para Salomão, ele diz, aqui nesse versículo 14, Salomão, presta atenção, tudo que tu me falou, tudo que tu me predicou, tudo que tu me relatou até aqui, eu me manifestarei a vocês. Eu serei o Deus de vocês. O que significa isso, queridos? Aliança. Aliança. Uma aliança é um pacto, é um contrato feito entre duas partes. Eu e você que está me ouvindo, me vendo. Se eu e você fizermos uma aliança, o compromisso é meu, do pastor Miguel, mas o compromisso é teu também comigo. E eu tenho um compromisso com você. Nesse texto todo, o povo de Israel estava se comprometendo, dizendo, Deus, eu quero a tua bênção sobre nós. A gente fala muito sobre o texto de Mateus, capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. E um dos significados de bem-aventurança é ser abençoado, que significa ser protegido. É condicional, sim. Esse texto é condicional. Quando Deus fala a Salomão e fala ao povo dizendo, esse meu povo, que é chamado pelo meu nome, que se comprometeu para com Deus, que se comprometeu a entregar algo para Deus, que se comprometeu a viver uma vida em Deus. Esse povo que se chama pelo meu nome. Ele se humilhar, e eu nem quero entrar nessa parte. Ele orar, eu ainda não quero entrar nessa parte. E ele se arrepender, querido, aqui começa algo muito sério. Eu tenho notado que o evangelho há muito tempo, e eu queria dizer para você, que muitas vezes, pela circunstância da caminhada, pela corrida da caminhada, a gente vai esquecendo de algumas coisas bem importantes, que são princípios, como nós pregávamos semana passada, sobre Cristo sendo a centralidade da igreja, ele sendo a pedra angular, Efésios 2:20, ele sendo aquele que tem que ser o alicerce para a nossa vida, o verdadeiro fundamento que foi lançado por apóstolos, por profetas, a saber, Cristo, o centro. Nós esquecemos de uma coisa básica sobre o evangelho. Leia os evangelhos para você ver. Antes de Cristo vir trazer o evangelho, a boa nova, inicia a pregação de um homem chamado João Batista. É louco isso que eu vou dizer. Algumas pessoas estão nervosas, preste atenção. Algumas pessoas estão nervosas com tudo que está acontecendo. Será que é o fim? Não, querido. Esse só é o princípio de algumas coisas. E por alguns dias eu falei para algumas pessoas, querido, esse é só um aviso que Deus está nos dando. Eu creio nisso. Só que a terra, ela recebeu um aviso antes da vinda de Jesus Cristo. E essa palavra, querido, tem sido pregada durante anos e anos e anos e anos. Levante-se, geração João Batista.
Levante-se uma geração de nazireus na presença do Senhor, consagrados a Ele, dedicados a Ele, que buscam o nome dEle em todo lugar, segundo a Timóteo capítulo 4, diz isso. Prega a palavra, quer seja em tempo, quer seja fora de tempo. Cumpre a obra de um evangelista. Fala aquilo que tem sido dado ao teu coração. Queridos, é um tempo de nós entendermos que quando nós estamos lendo 2 Crônicas, nós estamos comprometendo o nosso coração em dizer assim, Senhor, nós nos voltaremos para Ti. Mas não adianta, querido, nós nos voltarmos com um jejum. E amanhã continuarmos fazendo a mesma coisa que fazíamos. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Mas, querido, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero te puxar, querido, só um texto da palavra, que daí a gente gela, a gente fica nervoso até de ler ele. Abre comigo lá em Tiago. Carta de Tiago. Capítulo 3. Se você está assistindo a partir daqui, eu estou falando que a palavra de Deus nos relata em 2 Crônicas 7,14, esse povo que se chama pelo meu nome, não se humilhar, orar e arrepender-se dos seus maus caminhos. E eu estou falando em nós nos arrependermos, nós temos a geração João Batista que se arrepende, que volta a uma busca verdadeira diante de Deus. E eu salientava que eu quero só bater em um aspecto, eu quero falar de um aspecto sobre isso, em arrependimento. Tiago, capítulo 3, diz assim, meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos ofendemos muitas vezes. Se algum homem não ofende em palavra, o mesmo é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que possam nos obedecer e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também, as naus, os navios, que embora sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro a gloriar-se de grandes coisas. Vede quão grande matéria um pequeno fogo incendeia? E a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os membros do corpo, para que contamine todo o corpo e inflame o curso da natureza, e a inflamada, que é inflamada pelo inferno. Porque todos os tipos de bestas feras e aves e serpentes e de coisas do mar se amansam e foram domadas pela natureza humana, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Queridos, se nós não nos arrependermos de coisas que nós mesmos falamos, a começar na nossa própria casa, nesse período de quarentena, nós dizemos, não aguento mais ficar nessa casa, abençoado de Jesus, tu tem casa. Meu Deus, eu não aguento mais esses meus filhos, porque eles não param quietos, eles correm de um lado para o outro. Eu sempre lembro de uma mulher que um dia chegou e me disse, pastor Miguel, ora pelo meu filho. Eu disse, por que eu devo orar pelo teu filho? E ela me disse, meu filho corre demais, ele brinca demais, ele pula, ele anda. Eu disse, querida, eu não posso orar pelo teu filho para ele parar de correr, andar e pular. Agora, se tu tivesse um filho paralítico, tu poderia me trazer e eu oraria por ele, ele sairia pulando, correndo e tu seria feliz. E muitas vezes, querido, nós estamos dizendo, meu Deus, o que vai ser de nós com esse vírus? Deixa eu dizer uma coisa bem forte, querido.
Poucos de nós temos experimentado a dificuldade de sofrermos por causa desse vírus. E muitos de nós, querido, postamos em nossas redes sociais e brincamos com uma coisa que é séria. Boca que declara que Deus é soberano, que Deus é por ti, que se tu te humilhar, Ele vai vir sobre a tua vida, mas é a mesma boca que diz, não, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Queridos, a palavra diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Eu quero nessa noite proclamar, sim, um jejum. Sim, um jejum. Mas um jejum baseado, em primeiro lugar, em arrependimento. Não baseado em coisas que homens muitas vezes têm falado e esquecido, porque é muito interessante isso. Hoje nós pregamos a palavra em um versículo e não observamos todo o contexto da palavra. Alguns semeiam que a vida será próspera, que tudo vai dar certo mediante um dízimo, uma oferta. Mas não adianta, querido, tu enganar alguém e vir dar o teu dízimo do engano. É maldito. Há uma seriedade, querido, que nós precisamos entrar nesse tempo e compreender o que é arrepender-se de fato. Arrependimento vai além, querido, de uma plataforma evangélica, de uma plataforma cristã, de uma plataforma de uma pregação. Vai muito além. Por quê, queridos? Alguém me perguntou essa semana, pastor, o que vai ser de nós? Será que vai faltar comida? Querido, falta comida para as pessoas hoje no Brasil praticamente todo. Se você nunca viu isso, por favor, eu te convido. Você que está assistindo todo dia, uma mensagem após a outra, vários vídeos, falando sobre isso, sobre aquilo outro. Há um lugar em Porto Alegre chamado Beco do Buda. Até o nome já é esquisito, né? Mas eu acompanho um grupo de irmãos que distribuem cestas básicas, que distribuem material de construção para que as pessoas tenham uma casa, um banheiro, coisa que não existe num lugar desses. E um dos relatos que mais me chocou, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto. Ou a história de um irmão que esteve aqui conosco há um tempo atrás, que contou de uma família também que ele viu fazendo isso. Pessoas fazendo sopa com papelão. Ô pastor, mas aí que gosto tem? Papelão? Não, pastor. Sim, querido. Amado, antes do coronavírus, existiam dezenas de pessoas em favela passando fome. Hoje, pelo fato da economia ter andado um pouco para trás, continuam pessoas passando fome. E o que a igreja faz com isso? Eu te digo o que a igreja faz com isso. A palavra diz, arrependei-vos. Aquele que praticava algo, não pratique mais. Eu falo bem claro para você, querido. E eu falo de uma forma, querido, que eu não preciso me preocupar porque eu sei o que eu estou falando. É a mesma forma que um artista gospel pega e faz uma excursão para Israel para batizar pessoas no Rio Jordão. Pessoas que já são batizadas, e a palavra de Deus diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ah, Miguel, mas o contexto desse texto, não, para um pouquinho. A ganância tem tomado lugar da bênção de Deus sobre a vida das pessoas. A ganância tem tomado lugar e tem enchido, muitas vezes, o cofre de muitas igrejas. Para que se faça o quê, querido? Se continue um show. Um show de música, um show de entretenimento. Mas, querido, todas essas pessoas hoje não têm o que dar para a igreja. Porque eles vivem entretendo só. Não dão alimento, não dão pão vivo que vem do céu. A saber o quê? O próprio Cristo Jesus que transformou a nossa vida e nos trouxe uma esperança viva. A saber o quê?
Ele próprio. Muitos esperavam um Jesus político. Ele não veio com política. Muitos esperavam um Jesus religioso. Não veio com religião. Muitos esperavam um Jesus que iria pontuar a lei. Não veio. E aí você lê lá em Hebreus, a própria palavra, dizendo que eles, aqueles quem o Senhor tinha escolhido, esses não o quiseram. E eu me impressiono, querido, porque hoje nós somos muitos na nação que somos evangélicos. Mas, no entanto, querido, nós continuamos em práticas antigas. Eu nunca me esqueço em um determinado trabalho que eu tinha, que meu chefe disse assim, primeiro dia de trabalho, ele me disse, Miguel, se alguém ligar, diz que eu não estou. Eu disse, cara, infelizmente eu não posso fazer isso. Por quê? Eu não vou estar mentindo que você não está, se você está aqui na minha frente. Não, isso é loucura. Não, queridos, isso é evangelho. Isso é ser cristão. Isso é eu olhar o meu próximo e amar ele como amigo, como a mim mesmo. É olhar o meu Deus e dizer assim, Senhor, eu venho diante de Ti, nessa tarde, noite, e eu clamo pelo Teu nome para que Tu venha sobre a minha nação, e a minha nação seja salva, a minha nação seja resguardada, guardada desse coronavírus. Pastor, isso vai haver um efeito tremendo. Sim. Se nós, em primeiro lugar, nos arrependermos. Eu proclamo, querido, um arrependimento que não seja só de boca, mas que seja de atitude. Um arrependimento, querido, que fale em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos olhar todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos passar a luz de Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A saber quem é esse Verbo? É o próprio Cristo. Ele é a luz do mundo. A luz que faz com que o caos que está à nossa volta, ele seja todo ele transformado e alinhado. Para quê? Para um propósito. Qual o propósito? Que Cristo seja adorado, que Cristo seja colocado como primeiro, que Cristo seja colocado como padrão, não como uma opção. Chega, queridos, de termos na nossa igreja um sistema que diz assim, tudo bem, você pode continuar do jeito que você está. Olha só, o evangelho é um processo, o arrependimento é um processo, sim, querido. Mas a palavra conta que Israel caminhou 40 anos no deserto. E que aqueles que tinham recebido a promessa e que tinham visto as grandes maravilhas do Senhor ficaram deitados no deserto. Para quê? Para que a próxima geração viesse e tomasse conta. Para que a próxima geração viesse e tomasse um novo padrão. Um padrão qual agora? Um padrão de conduta certa. Um padrão de conduta numa vida com Deus, um padrão de conduta que fazia com que Deus agora fosse colocado como o primeiro sobre a vida deles. Querido, se você está olhando e está se perguntando o que na minha vida eu preciso me arrepender, eu não tenho nada que me arrepender, querido, aí já começou o problema. Porque nós temos cauterizado o nosso coração, nós temos cauterizado a nossa forma de agir. Nós temos uma conduta com as pessoas na rua e quando nós entramos em casa nós somos monstros. Uma história muito interessante, um amigo pastor contava de um homem que sim, eu não tenho dúvida nenhuma dúvida, que ele tinha algum problema mental. Porque ele ia na igreja. Mas ele tinha um problema muito sério de ciúme da sua esposa. E quando eles iam voltando da igreja, ele andava numa charrete. E ele virava e dizia assim, o que, Jesus? Alguns sabem essa história, eu já contei. O que, Jesus? Minha esposa estava com o olho errado para aquele irmão. E sabe o que esse irmão fazia? Batia na esposa. Eu te pergunto, isso é vida com Deus?
Aí você está rindo. Mas aí você vem na igreja, levanta as mãos, você olha e diz assim: Senhor, tira, livra-nos do coronavírus, livra-nos do Covid-19, livra-nos desse tempo, Senhor. Mas o teu coração está disposto amanhã, quando tudo isso acabar, quando todo esse mal retroceder, você voltar para as mesmas práticas. Isso não é arrependimento. Querido, presta atenção nisso que eu vou falar. Há muitas pessoas dizendo isso. Quando terminar o coronavírus, o mundo não vai ser mais o mesmo. O pastor Marcos Davi fala isso no início do nosso culto de quarta-feira. E eu fico olhando e fico pensando assim: meu Deus do céu, quanta coisa nós temos falado que são verdades, mas que amanhã nós não nos lembramos mais. O mundo não será mais o mesmo. Porque se nós não tomarmos uma atitude, o nosso fim é terrível. E quando eu falo fim, queridos, eu não estou falando de uma morte porque Deus vai vir com algo e vai nos destruir. Não, não é nada disso. É o simples fato de nós termos vivido a vida inteira dentro de uma congregação. É o fato de nós termos vivido a vida inteira em cima de uma religião e nada ter feito diferença na nossa vida. É como, querido, o evangélico que diz assim: nós temos que ter alguém para defender os nossos direitos diante dos governadores. Querido, a oração não tem poder? Será que a oração não faz a diferença? E muitas vezes nós pedimos, querido, mas nós temos que ser defendidos porque existem pessoas contra nós. Querido, a Bíblia diz que nós teríamos perseguição contra nós. Será que alguém falar mal de nós e nós ficarmos sentidos, magoados, é Deus permitindo isso no nosso coração? É o nosso coração que precisa ser tratado? Nem vou entrar nesse mérito, querido, porque arrependimento tem algo a ver muito sério também com o coração ser tratado. É como aquela pessoa que... boa. Pastor, eu estou arrasado. Por quê, irmão? Porque eu mandei uma mensagem para alguns irmãos e ninguém me respondeu. Num tempo de confinamento, 300 mil mensagens caindo no teu celular. Tu te descuida de mandar a mensagem para uma pessoa e daí a gente se magoa, querido, a gente tem que analisar o nosso coração e nos arrependermos de muitas das vezes, querido, que nós ficamos pensando mal do nosso irmão. Queridos, é muito sério quando a palavra fala aqui em Tiago que a língua, ela tanto bendiz a Deus, como ela amaldiçoa. Eu diria, querido, que em primeiro lugar nós temos que abençoar o Brasil. Mas nós temos que nos arrepender das coisas que fazemos contra a nossa própria nação. A saber, nós negamos impostos. A saber, nós detonamos o tempo todo nós estamos detonando tudo que é feito pelos governantes. E não que eu defenda, muitas vezes, porque muito que os governantes fazem são conchavos e lobbies políticos que só fazem uma coisa: beneficiar aqueles que estão lá em cima. Não é disso que eu quero entrar e falar, mas eu quero entrar e falar sobre um arrependimento verdadeiro que traz uma mudança, que traz uma transformação. Um arrependimento que me faz ser um Miguel, que quando tudo isso acabar, você vai me olhar e você vai ver, não uma pessoa que era como antes, apesar de eu ser alguém que sempre estive junto com muitas pessoas e sempre fui alguém que estava junto com o povo, não, mas que eu possa ser visto como alguém que chega perto e tem brilho. Brilho no olhar. Brilho do quê? Brilho de Cristo em mim. Brilho da palavra de Deus em mim. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e ouvirei a sua súplica e sararei a sua terra, começando pela terra da minha casa, continuando pela terra do meu bairro, do meu município, do meu estado,
do meu país. Se eu me humilhar diante do Senhor dizendo, Senhor, eu assumo o pecado daqueles antepassados que foram contra ti e escravizaram no meu país, haverá um benefício sobre o nosso país. Mas não, querido, nós aplaudimos quando hoje nós vemos algumas coisas de pessoas que ainda defendem sistemas escravagistas dentro do nosso país. Não, Miguel, mas isso não existe. Ah, querido, existe. Existe muita coisa desse tipo. Existe muita gente oprimindo pessoas e nós não olhamos. Querido, nós como Rio Grande do Sul, por exemplo, nós olhamos e nós ficamos dentro do nosso mundo aqui, Santo Ângelo, Santa Rosa, entre Juiz, Porto Xavier. Querido, nós precisamos sair um pouco e conversar com irmãos que estão em lugares como Alvorada, como Cachoeirinha, como Novo Hamburgo, como Campo Bom. E perguntarmos para ele, dialogarmos com essas pessoas, como está o teu município, para que eles contem as tristezas que as facções têm feito no nosso meio. E há quem me diga assim, não, Miguel, não adianta. Pois, querido, nós temos que nos arrepender. Porque fomos nós que pecamos muitas vezes, sem interceder ao nosso Deus, para que venha alguém, para que Deus levante pessoas, que venham estar nesses lugares e ser luz para essas pessoas. Querido, meu maior desejo é levantar uma geração de nazireus, pessoas comprometidas para sair por todos os lugares, pregando um evangelho verdadeiro. Vai estar aqui, no nosso link aqui, a menção de um pessoal, uma palavra específica, de um irmão. Eu não sei o nome dele todo, mas vai estar aqui o site que eles trabalham e que eles fazem essa palavra, que é o Cantarino. Um rapaz simples, que entendeu que a situação que ele estava vivendo não era boa e ele começou a pregar o evangelho na rua. Aplaudi o Senhor por ter levantado um rapaz assim. Jamais aplaudi ele. Porque, querido, chega de aplausos a homens como nós. Chega de você viver sua vida aplaudindo homens e pensando eles podem me dar alguma coisa. Não! Não! Não e não! Quem pode dar algo ao homem, quem pode transformar o homem, é o verdadeiro arrependimento. E aí a confissão a um Cristo e Senhor da tua vida. Um Cristo e Senhor que comande, que faça a diferença. Pedro foi tocado pelo evangelho verdadeiro. E eu confesso para vocês que das cartas do Novo Testamento, Pedro é a que mais eu me sinto impactado pela escrita dela. Porque mesmo que alguns estudiosos digam que Pedro era um homem que tinha estudado, eu leio na própria palavra, e diz que ele era iletrado. Ele não tinha um conhecimento total. Mas as cartas de Pedro, elas trazem um conteúdo tremendo. Elas trazem um conteúdo de substância. E eu leio muitas vezes algumas coisas e sou confrontado com aquilo que ele está escrevendo aqui. E eu quero ir para o final da nossa ministração, falando de um texto de 2 Pedro. Ah, não sabia que tinha 2 cartas de Pedro? Pois é, tem. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que é um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa,
ainda que alguns o tenham por tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Querido, só queria lembrar, Pedro foi aquele que disse assim: Senhor, irei contigo aonde fores. Se tu prestou atenção em toda a minha palavra, ela veio trabalhando no seguinte ponto, que nós tomamos uma aliança de nos voltarmos para Deus, mas muitas vezes nós saímos da presença de Deus e não mostramos o verdadeiro arrependimento. Aqui Pedro ele está salientando que muitas vezes nós, por esperarmos aquilo que nós tínhamos colocado diante do Senhor, nós achamos que isso é tardio. E por isso muitas vezes nós retrocedemos. O Senhor não retrocede. Por quê? Porque Ele espera de nós a confirmação da nossa aliança com Ele. E nós voltarmos a uma aliança com Ele, a qual nós já tínhamos proposto para Ele. E aqui ele está salientando, queridos, dizendo assim, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e elementos hão de derreter com um calor intenso, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Querido, ele está dizendo aqui assim, de um tempo por vir, de algo terrível, mas antes tem que ter o arrependimento. Eu não quero te assustar, pelo contrário, eu quero te motivar, sem ser um motivador, porque eu não acredito em motivação. Eu não acredito em autoajuda, eu acredito em ajuda do alto. Eu acredito em um Deus que nos ajuda a cada dia a trabalharmos para termos o nosso sustento. Mas de forma alguma eu tiro a graça do Senhor sobre a minha vida de entregar o dízimo, a oferta e a primícia, dizendo, Senhor, eu sou alguém que aprendi a ser fiel a Ti. Eu aprendi a ser alguém que entrega algo a Ti. Eu aprendi a viver debaixo da orientação de um Deus Todo-Poderoso. Por isso, a minha vida é Tua, Senhor. Eu sou Teu e Tu és meu. E eu quero crescer no aprendizado de que eu seja Teu e Tu sejas meu. A ponto de citar Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, que diz, o filho olhava o pai e via o que o pai estava fazendo. E isso ele fazia, ele desempenhava no meio em que ele estava. O que significa isso, querido? Nós temos que olhar o coração de Deus nesse tempo. Sim, jejue, mas ore por arrependimento. Sim, busque a palavra de Deus a cada dia na sua vida, leia a palavra, mas viva ela com intensidade. Querido, eu quero orar por você. Eu quero orar e te abençoar nessa noite. Eu quero orar e quero pedir que o Senhor venha sobre a tua vida de uma forma especial e que essa semana tu tenha um encontro tremendo com Ele na tua vida. Feche teus olhos. Pai, nessa noite eu quero tomar autoridade contra todo espírito maligno de engano. Sim, todo espírito maligno de engano que faz com que aquela pessoa que começou uma vida bem em Deus, começou uma vida cheia de vontade, de servir, de estar na presença do Senhor, foi desmotivada pelo próprio homem, foi desmotivada pelas próprias doutrinas erradas e falsas que hoje existem sobre o ser humano e sobre a vida do ser humano. Não é uma vitória a cada dia, mas sim um momento de estar na presença do Senhor e mesmo em tribulação, eu saio vitorioso porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Senhor, eu tomo autoridade contra todo espírito de engano, eu tomo autoridade contra todo espírito de contrariedade. Aquele que olha e que tem o ciúme no seu coração, tem a inveja no seu coração, e não compreende que o inimigo é que está trabalhando em tudo isso. Senhor, eu oro por uma igreja verdadeira, uma igreja que vai para o tempo do fim, sendo uma igreja de verdadeiros nazireus na presença do Senhor.
verdadeiros nazireus que estão buscando a tua face, verdadeiros nazireus que estão se consagrando a ti, para que ali na frente, amanhã, Senhor, nós possamos dizer, até aqui o Senhor foi conosco de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária, mesmo nos tempos de tribulação, mesmo nos tempos de dificuldade, o Senhor foi comigo e me protegeu de todo o mal. Senhor, eu oro, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas também oro, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu oro, Senhor, o Salmo 91, que diz que eu estou no esconderijo do Altíssimo. Mas mesmo que vierem coisas difíceis, o meu Deus me escuta e Ele é comigo. Que nesse tempo possamos compreender, Senhor, que Tu é conosco. Abençoa cada um no Teu nome, eu oro. Querido, eu quero salientar nesse final de ministração a importância de você estar nesse tempo orando, lendo a palavra e jejuando. Essas 3 armas, queridos, vão ser aquilo que vai nos fazer sair dessa história toda para uma história de uma adoração genuína, que vai provocar em nós uma mudança, uma transformação a cada dia. Quero salientar também, queridos, que aqui abaixo está a nossa conta, que você pode estar depositando seu dízimo, sua oferta, sua primícia, ou fazendo como algumas pessoas que têm vindo e conversado conosco. Ainda há aluguéis para pagar, ainda há coisas para fazer na igreja, há manutenção de obreiros na igreja. Seja fiel, querido, e que a paz do Senhor esteja contigo essa semana, e que essa semana você possa ter grandes experiências com o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.